Muito se fala sobre as capacidades dos xamãs de Jujutsu Kaisen. Não em vão, afinal eles são pessoas anormais, que fogem do padrão humano. Apesar de existirem feiticeiros que na atualidade são definidos como fortes, habilidosos, notórios, nem de longe os tempos modernos da feitiçaria Jujutsu se compara com os tempos passados. Ao menos é isso que a própria narrativa nos fala e dá a entender. É possível obter essa informação sobre a diferença de poder da habilidade dos feiticeiros de épocas passadas por conta de várias falas, histórias e feiticeiros antigos que ressurgem de entre muitas aspas o mundo dos mortos. Junto destas mesmas informações geralmente é retratado algo curioso sobre a existência de uma balança que regula o poder entre os feiticeiros e maldições. Mas o que seria isso? Seria uma espécie de entidade que controla o equilíbrio dos poderes? Que brinca com o que vai dar? Ou quem sabe até mesmo um conceito mais profundo? Se você possui essa dúvida ou curiosidade sobre, fique comigo, pois hoje ela vai ser sanada para você. Segundo a própria obra de Jujutsu Kaisen, na antiguidade existiu um período que comumente é retratado como a Era de Ouro do Jujutsu, a qual corresponde à Era de Heian, supostamente entre 754 a 1185. Foi justamente nesse período histórico que surgiram os feiticeiros mais poderosos. Um exemplo notório de grande destaque é o vilão da obra, Ryumen Sukuna, o Rei das Maldições. Além do mesmo, os três grandes clãs Gojo, Kamo e Zenin teriam se tornado o que são para o mundo Jujutsu justamente nesta era. Devido ao grande número de feiticeiros, principalmente poderosos, em teoria o problema com maldições não era tão grande, ou no mínimo trabalhoso ou tão perigoso. Algo diferente da época moderna que vemos a obra se passar. É nítido que atualmente existem feiticeiros habilidosos, monstruosos, tal como Satoru Gojo, o xamã que desequilibrou o mundo, Yuta Okotsu, o rapaz dito com potencial de superar o feiticeiro mais poderoso do mundo, e Yuki Tsukuma, a feiticeira capaz de criar e manipular a massa e densidade, sendo possível criar algo no mínimo equivalente a um buraco negro. Como notaram nos tempos modernos, existem alguns monstros, mas que são raros em comparação a outros xamãs. Inclusive, se compararmos o lado das maldições em relação aos feiticeiros, nos tempos modernos os xamãs estão em desvantagem de certo modo. Mas em si, qual o motivo de ter ocorrido essa diferença de poder entre eras? O tal desequilíbrio da balança. Pelo menos no que pude entender, a Era de Ouro poderia ter ocorrido pela existência do próprio Sukuna, que era um verdadeiro monstro, praticamente invencível. Mas não somente por conta dele, provavelmente o número de xamãs, pessoas capazes de utilizar a energia amaldiçoada, poderia ser maior. E os vários combates tidos entre os mesmos e maldições acabavam os deixando mais habilidosos, mais fortes. Em si, isso que falei são especulações, motivos certos não são definidos propriamente, mas o fato é que a Era de Ouro gerou e teve feiticeiros formidáveis, dos quais foram gradualmente ao longo do tempo reduzindo seu número e poder. Com base nisso, podemos encaixar uma frase famosa e muito interessante: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Essa frase conta literalmente um ciclo, uma renovação gradual do desafio do tempo. Com base nela, podemos dizer que os feiticeiros poderosos da Era de Heian eram justamente poderosos devido à existência de um tempo difícil. As dificuldades fizeram eles se tornarem as lendas que são. A influência deles impactou as próximas gerações, que às vezes já não eram tão poderosas e quando se deparavam com dificuldades que não eram capazes de superar, muitas vezes contavam com a ajuda daqueles que eram mais poderosos de eras passadas. Por não terem de superar suas próprias capacidades, aos poucos o crescimento de poder foi estagnando, reduzindo devido a não terem de se superar. Esse ponto justamente é o que parece ter impactado o mundo moderno de Jujutsu Kaisen, além de uma grande dependência daqueles que são mais poderosos. Se a dificuldade é grande, eu posso chamar Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso da conta fácil. Essa tal dependência tornou o mundo muito mais fácil. Os feiticeiros à sua volta lidam com maldições relativamente mais fracas e ficam cada vez mais fracos por isso, pois o desafio de verdade já está sendo passado por alguém que já é muito forte. Agora, resumindo tudo, a balança do mundo Jujutsu não é nenhuma entidade divina, uma pessoa que controla quem vai estar à frente do jogo de poder. Ela é uma consequência natural que vem muitas vezes da dependência de um meio. As maldições ficaram mais poderosas que muitos feiticeiros, a balança ficou pendida para o lado delas devido aos mesmos estarem mais fracos pelo ciclo de poder que está ocorrendo. E
pela dependência de um meio. Quando o meio que equilibra tudo some, ou no caso é selado, tudo perde o aparente equilíbrio e acaba por começar a ruir. Lembrando, tudo isso teoricamente não é de uma hora para outra, não é algo instantâneo. Para tudo isso correr, muito tempo é demandado. A balança seria só uma maneira de escrever, ou no caso expressar todas essas minúcias, esses detalhes que Gege Akutami elaborou por meio de sua história transmitiu. Enfim, este foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Honestamente, espero também que tenham entendido a ideia explicada que hoje acabei trazendo para vocês. Confesso que foi um tanto trabalhoso escrever esse roteiro por envolver algo mais teórico do que prático, no caso algo que possa estar explicando propriamente com cenas ou coisas do tipo. Deixo agradecimento especial ao Sky, o qual comentou em um shorts que fiz sobre esta mesma ideia que trabalhei neste vídeo. O comentário dele foi fundamental para elaborar mais o questionamento inicial. Também agradeço ao Cássio e ao Mikael, amigos meus que me ajudaram a analisar o roteiro, assim observando se tudo fazia sentido ou era apenas uma viagem minha. Se deseja me incentivar a estar trazendo novos conteúdos como este, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Caso goste de conteúdo relacionado ao mundo dos games, peço que confira o The Guys e o Sr. L Play, canais que possuo ou participo e que estão na descrição. Vocês não vão se arrepender de conferir. Enfim, este foi o vídeo de hoje e o Sr. L se despede.